Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Um bom dia a todos. Eu sou Ramon Arnone, vice-presidente da 5ª Câmara de Julgamento, em substituição ao Dr. Marco Teixeira. Nós estamos na sessão do dia 4 de setembro de 2025. Quero, primeiramente, dar bom dia a todos os meus colegas, Dr. Luiz, Dr. Sulamita, Dr. Vinícius, que substitui o Dr. Marco na data de hoje, doutora Aline pela representação fiscal e os advogados presentes para sustentação oral. Vou iniciar a sessão. Seguindo a orientação da presidência, nós vamos iniciar pelo processo número 5038562, que é o processo que tem sustentação oral aguardando. É o processo da usina Carolo S.A. Açúcar e Álcool, de relatoria do Dr. Luiz Roberto Erhard. Doutora Raíssa Santana Gonçalves está pela sustentação oral. Doutora Raíssa, eu questiono a senhora se a senhora abre mão ou dispensa a leitura do relatório pelo Dr. Luiz, se ele pode fazer uma leitura breve da acusação e depois podemos passar à sustentação oral. Sim. Obrigado. Dr. Luiz, então o processo 5038562, usina Carolo S.A. Açúcar e Álcool, de sua relatoria, pode fazer um breve relato, por gentileza. Perfeito, presidente. O auto trata de uma acusação só, que consiste em deixar de pagar o ICMS no valor de 809 mil, no período de maio 19 a junho de 22, dos montantes indicados no demonstrativo 1, em razão de não ter efetivado a exportação das mercadorias objeto de notas fiscais, que foram emitidas sem destaque do ICMS, sob fundamento de acobertarem remessas de produção de estabelecimento com fim específico de exportação. Essa é a acusação, presidente. Doutora Raíssa, a senhora tem a palavra por 15 minutos para a sustentação oral. Presidente, se puder só habilitar a edição que eu já começo. Obrigado. Já habilito. Bom dia, muito obrigada. Gostaria de cumprimentá-los e agradecer pela oportunidade. Serei bem breve aqui, farei apenas algumas considerações com relação à autuação, que no presente caso a recorrente atuava como vendedora para uma Trend fazer essa exportação. No caso desse auto de infração, a Trend era a V&A, a qual era responsável pela efetivação da exportação da mercadoria, conforme demonstrado nos autos em sede de fiscalização, que não havia, por parte da recorrente, qualquer poder de gerência sobre a exportadora que pudesse controlar a efetivação da exportação ou, eventualmente, a devolução da mercadoria para a usina. Nesse sentido, se parte das mercadorias não foram efetivamente averbadas e remetidas para exportação por eventual deterioração do produto, no transporte ou qualquer outro motivo, entende-se que a responsabilidade seria inteiramente da empresa exportadora, que possuía a responsabilidade em realizar a averbação e efetivação da exportação da mercadoria. Sendo assim, se eventuais mercadorias não foram efetivamente exportadas ou deixadas de serem averbadas na exportação ou até mesmo de serem devolvidas para o mercado interno, a recorrente pugna aqui pelo reconhecimento da ilegitimidade para responder pelo tributo, considerando que quem deveria responder neste caso seria a empresa exportadora, a qual tinha total responsabilidade, tinha o controle e tinha a possibilidade de verificar se o produto estava sendo efetivamente exportado ou não. Caso não se entenda pela legitimidade da recorrente para arcar com eventuais débitos de ICMS relativo à não exportação, pugna-se ainda pela redução da multa, considerando que neste caso houve a aplicação de uma multa de 110% sobre o valor do suposto tributo. Gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Raíssa, pela objetividade. Doutor Luiz tem a palavra para a leitura do voto. Vou registrar o voto primeiro, presidente. Voto registrado, presidente. Já aparece para a gente. Pode fazer a leitura, doutor Luiz, com vontade. Ok. Vou agradecer também a objetividade da patrona, apesar que eu segui por outra linha. Eu vou começar a leitura no item 10, presidente.
Conheço do recurso ordinário para anular a decisão de primeira instância, em face de não ter sido enfrentado o mérito da defesa, nem realizado o exame de provas tempestivamente produzidas pela recorrente, o que é fundamento, inclusive, no parecer da representação fiscal, que assim opinou. Então, ela pede a devolução para que seja sanada a omissão. Isso porque, em que se pese o elevado saber do julgador, singular, em verdade deixou de apreciar parte relevante da matéria de fundo apresentada pela recorrente, conforme se depende do cotejo da defesa anteriormente apresentada, da decisão de piso, do recurso ordinário e principalmente das manifestações do autor do feito. Importante frisar que, em se tratando de exportação, se mostra necessária a adequada aplicação de seus efeitos, seguindo o rigor da verdade material, sob pena de haver desrespeito à imunidade tributária. Ao tema, cumpre trazer à memória recente julgamento realizado por esta Câmara, tomando por empréstimo o voto de cuidadosa lavra da juíza Sulamita Layon, a quem aproveito para render as mais altas homenagens. Aí eu transcrevo quando o voto, quando ela trata que isenção não, ao contrário da isenção, a imunidade não é um favor, né, fiscal. Partindo dessa premissa, registra-se que, quanto ao mérito alegado pela recorrente, a síntese da controvérsia se limita em fazer respeitar a coerência cronológica dos fatos, a fim de atingir a verdade material, pesando provas produzidas pela recorrente, as quais devem ser enfrentadas, denotando na prolação de decisão fundamentada. Para melhor compreensão, cumpre resumir as alegações da recorrente sobre essa possível violação da verdade material. Ela argue que, as datas são muito importantes, presidente. Em 8/7/24, a Trade teria encaminhado retificações de averbação em razão de erros ocorridos no momento do registro, o que teria se juntado às folhas tais. O autor do feito já tinha se manifestado em relação à defesa oposta em 1/7, requerendo a inteira procedência do auto. A delegacia converteu o feito em julgamento, folhas tais, para que o autor do feito se manifestasse conclusivamente sobre as retificações de averbação apresentadas pela autuada, pertinente às notas fiscais objeto da acusação do presente demonstrativo. Apesar disso, sobreveio manifestação da fiscalização, onde o autor do feito afirmou que já tinha ciência desses ajustes de quantidade e de valores exportados, onde não haveria qualquer novidade a ser colhida desses elementos extemporaneamente apresentados. Todavia, o auto foi lavrado em maio de 24, enquanto a retificação das averbações somente ocorreu em julho de 24, isto é, posteriormente à construção do crédito tributário. A decisão recorrida não teria enfrentado de forma adequada os argumentos e documentos apresentados, violando o princípio da verdade material e o dever de fundamentação previsto no artigo tal do Código de Processo Civil. Pois bem, os normativos invocados pela recorrente encontram guarida na Lei 13.457, especialmente nos seguintes artigos. Aí eu vou citar o 2 e o 38. Como se observa, sem que seja proferida uma decisão devidamente fundamentada, frustrada se encontraria a motivação do ato administrativo. Ao que importa, depois de exame detido dos autos, verifica a existência clara de discrepância temporal, o que compromete a rigidez da decisão recorrida. Isso porque o auto de infração foi lavrado em maio de 24, data em que ainda não havia sido formalizada qualquer retificação de averbação comprovada, em tese, as quais somente se operaram em julho de 24, ou seja, 2 meses após a constituição do crédito tributário. Em se tratando de esse dado é de fundamental relevância, pois evidencia que a autoridade lançadora não poderia ter considerado a retificação inexistente à época da lavratura. Por outro lado, deixar de apreciar esse argumento central da recorrente, a decisão recorrida incorreu em vício de fundamentação. Com efeito, levando-se em conta os normativos citados, tem-se que não se pode considerar como fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A ausência de exame sobre a cronologia dos fatos, auto lavrado em maio de 24 e retificação em julho de 24, constitui afronta direta a tais normativos citados. Ademais, o princípio da verdade material, aplicável ao processo administrativo tributário, impõe ao julgador a obrigação de investigar a realidade dos fatos, não se satisfazendo com a mera forma documental, sobretudo quando há alegação de erro material e, posteriormente, retificação, o que deve repercutir, sem sombra de dúvidas, sobre a acusação primitiva, caso reconhecido ou desconstituído e desconsiderado, desde que por decisão motivada. Diante desse cenário, entendo que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada e por não enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia.
Tamanha discrepância que a douta representação fiscal buscou harmonizar os efeitos posteriores, os efeitos das posteriores retificações da seguinte forma. Então, ela faz um cotejo das notas que foram alteradas. Para alguns itens, ela pede a manutenção, alguns ela pede para subir o valor e outros para reduzir, né? Então, se você pegar, por exemplo, o 44 citado aí, foi lançado 289 sacas, ela pede para baixar para 54. E no de baixo, 129, ela pede para elevar para 221. Como se observa, para algumas operações, em virtude das retificações de quantidade averbadas, opina a douta representação fiscal pela redução, em outros casos pela majoração, e ainda para as outras operações, a manutenção da acusação preventiva, por não ter havido alteração da quantidade exportada. Ao que se sai do parecer da outra representação fiscal, em resultado das majorações de quantidade e reduções de quantidade, ao final de tudo, haveria uma majoração da acusação, conforme assim esclarece. Então, nos cálculos da Procuradoria, o auto seria 813 mil e não 809. Mesmo seguindo firme no entendimento de que a majoração de itens do auto depende da correspondente lavratura de auto de infração, como único mecanismo para se constituir lançamento de ofício, não tem este julgador a competência para suprir esse ato formal. De fato, tal matéria sequer poderia ser aqui arguída, uma vez que a decisão de piso, mesmo tecendo comentários sobre a retificação de quantidades averbadas, não deu a ela qualquer efeito, mantendo isto o lançamento privativo na exata forma e extensão em que lavrado. Essa situação impede a aplicação do princípio da causa madura sob pena de supressão de instância, uma vez que é indefinido os efeitos que deveriam recair sobre as referidas retificações de quantidades averbadas. Assim, respeitando aqueles que pensam de forma diversa, para que seja atendido o contraditório e ampla defesa, a questão arguída em sede de defesa deve ser enfrentada pelo julgador singular, harmonizando-se com o princípio de duplo grau de jurisdição. Por fim, em que se pede o pedido de reforma da decisão de piso para fins de anulação do auto, ante a ausência de enfrentamento pela delegacia das alegações manejadas pela recorrente, tal situação enseja a anulação da decisão do julgador tributário e não do lançamento propriamente dito, uma vez que, seguindo quanto disposto no artigo 11 da Lei 3457, o efeito nulificante apenas se deflagra nas hipóteses em que não há adequada identificação da natureza da infração ou da pessoa do infrator, o que não ocorre no presente feito, pois os elementos estão perfeitamente caracterizados nos autos. Eis o dizer normativos citados, eu transcrevo. Pelas decisões acima, não restam alternativas senão anulação de decisão de piso para a reação de novo julgamento de mérito, com apreciação das alegações e provas produzidas pela defesa, inclusive para que haja coerência cronológica decorrente das posteriores retificações averbadas que foram aceitas pelo julgador singular quando converteu o feito em diligência. Diante do exposto, com êxito do recurso ordinário, dando integral provimento para anular a decisão da delegacia por conta da ausência de exame de méritos e de provas produzidas pela defesa, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a realização de novo julgamento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Luiz. O processo está em debates. Doutora Sulamita, alguma consideração? Nenhuma consideração, parabenizo o doutor Luiz e vou acompanhá-lo. Doutor Vinícius? Não, nenhuma consideração. Doutora Aline? Não, nenhuma consideração. A própria representação fiscal também pleiteou pela nulidade. Perfeito. Doutor Luiz, eu achei que o senhor fosse abordar a questão da possível denúncia espontânea. Eu estava refletindo aqui. Se um terceiro poderia apresentar documentos para uma eventual denúncia espontânea, né? Mas aí, como o senhor bem colocou no seu voto, seria um caso até de um aumento de débito, né? Não, na verdade, um decréscimo, né? E aí... Depende do item, né? Item a item, né? Item a item, né? Exato. E aí eu vou me poupar dessa fritura de cérebro hoje, vou pensar isso depois. Então, para parabenizar pelo voto, vou acompanhá-lo também. Ok. Encerrando o debate. Mas, de qualquer forma, não teve a denúncia espontânea, porque foi depois, né, exato, mas a gente teria que refletir sobre esse aspecto de um terceiro apresentar, né? Tá. Porque a denúncia espontânea, ela é espontânea do próprio autuado.
E no Sim. caso aqui nós teríamos um terceiro apresentando documentação que talvez... Ele cobrando aqui, né? Não estou julgando nem pré-julgando, mas talvez não fosse um caso de uma denúncia espontânea, mas eventualmente de uma identificação. Mas a gente teria que refletir sobre isso, não, deixa para uma outra data, né? É. Mas ele produziu a prova antes do julgamento da defesa, né? Foi logo na sequência, né? E aí o autor o que me impressionou foi a manifestação do auditor fiscal, que ele recebe as retificações e ele fala, não tem novidade nenhuma. Só que ele lavrou o auto em maio, né? E a retificação é de julho, né? Não tem Ele como fala não que repercutir. ele fala que não tem novidade porque são extemporâneos, né? Eu entendi, pelo que eu entendi da manifestação dele, falou, não vou analisar porque é extemporâneo, mas Não, de não, ele fato falou tem, que né? não, De fato não, tem, né? não. O que chamou a atenção é que ele falou que ele já conhecia esses ajustes. Escreve Ele já taxativamente. conhecia. Ele É fala, não, verdade, é não verdade. tem novidade porque eu já conhecia desses ajustes. Aí, tirando o fato de premonição, seria impossível, né? Verdade, é Ele verdade, é fala que verdade. não levaria em consideração, porque no momento que ele fez a lavratura, ele já tinha conhecimento dessas informações que foram retificadas. Pois é. Não, não é o caso, né? Se foi Não, feito não em tem julho, como. tem Tem como. como. Não, perfeito. Vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Vou anunciar o resultado. Então, doutora Raíssa, o processo 5038562, autuado Usina Carola S.A., açúcar e álcool, foi julgado pela nulidade da decisão de primeira instância para o proferimento de uma nova decisão. Nos termos do voto do relator, a decisão foi unânime. Eu agradeço sua presença. Pode ficar à vontade para permanecer na Câmara. Se quiser sair, fique à vontade. Obrigado. Muito obrigada, bom dia. Encerrando o julgamento. Gravar a sustentação oral. Julgamento encerrado. Próximo processo que consta da pauta é o processo 5052298. Edivaldo Sabadini, é um processo de relatoria da doutora Sulamita. Doutora Sulamita, não consta, pelo menos no meu relatório, pedido de sustentação oral. Deixa eu só verificar, acho que não temos também advogados acompanhando. Então, fique à vontade para fazer um relatório e a leitura do voto. Obrigada, presidente. Acabei de registrar o voto. Vou passar a leitura do voto, tá? Em primeiro lugar, vou fazer uma leitura do relatório da infração. Falta de pagamento do imposto. Deixou de recolher ITCMD no montante de R$ 692.419,68 em 2/12/2019. O autuado adquiriu do senhor Felipe Nogueira Sabadini 72.400 cotas capital social da empresa Rastfix Comércio e Indústria de Artefatos de Plástico e consta no instrumento de alteração do contrato social que pagou o valor de R$ 72.400, ou seja, R$ 1 por cota. Analisando as escriturações contábeis digitais enviadas à Receita Federal do Brasil e os documentos de constituição de alteração de contrato social da empresa Rastfix, verificamos que, em 30/11/2019, a empresa era composta de 72.400 cotas e o seu patrimônio líquido, somando-se o resultado do exercício até aquela data, era de R$ 17.382.767,24. Assim, o valor patrimonial de uma cota capital social era de R$ 240 mil reais e 9 centavos aproximadamente. E o valor das 72.400 cotas era de 17 milhões aproximadamente. Como na alteração do contrato social existe a informação de que o autuado pagou apenas R$ 72 mil pelas cotas adquiridas, recebeu uma doação de 17 milhões aproximadamente. Como a alíquota do imposto é de 4%, o autuado deveria ter recolhido o ITCMD no valor de 692 mil.
Então, agora eu vou passar a leitura do voto, tá? É o recurso ordinário da decisão de primeiro grau que manteve integralmente o auto de infração. O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado a Lures, trata-se de acusação de falta de pagamento do ITCMD no montante de R$ 692.414,68, referente à aquisição do autuado, hora recorrente, de 72.400 cotas do capital social da empresa Rastfix, com o pagamento no valor de 72.400, ou seja, R$ 1 por cota. A fiscalização, ao analisar a ECD e os documentos de constituição e alteração do contrato social da Rastfix, verificou que, no balancete de 30/11/2019, data mais próxima do fato gerador, a empresa possuía 72.400 cotas e um patrimônio líquido de aproximadamente 17 milhões. Assim, cada cota tinha um valor patrimonial aproximado de R$ 240, totalizando 17 milhões. Entretanto, o autuado pagou apenas 72 mil pelas cotas, configurando uma doação implícita de aproximadamente 17 milhões, com a alíquota de 4% de TCMD, o imposto devido seria de aproximadamente 692 mil. Conforme relatório circunstanciado, as folhas 5 a 23, o presente AIN é originado da Ordem de Serviços Fiscais número tal, relacionada à Operação LOC, desenvolvida pela Cefaz-SP com o intuito de identificar indícios fáticos de que o ITCMD não foi recolhido ou recolhido a menor através de cruzamentos periódicos de malhas fiscais. Oportunizada ao requerente a possibilidade de autorregularização, este permaneceu inerte, motivo pelo qual o presente AIN foi lavrado. Destaca-se que, referido relatório circunstanciado que acompanhou a Insupra, define o recebimento de cotas patrimoniais pelo autuado como uma doação mista, conceituada como um negócio híbrido que combina elementos de contrato oneroso e doação, em que a contraprestação é paga é parcial ou simbólica, não refletindo o valor real do bem ou direito transferido, evidenciando a liberalidade preponderante. Para fins tributários, a base de cálculo do TCMD deve corresponder ao acréscimo patrimonial efetivo do donatário, deduzindo-se a contraprestação paga, conforme o artigo 540 do Código Civil. O critério privilegia a intenção real das partes, artigo 112 do Código Civil, e respeita a função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, de modo a pagar valor simbólico por um bem de alto valor, caracteriza a doação mista e fundamenta a tributação sobre a parcela cedida por liberalidade, ou seja, a parcela efetivamente doada. Logo, em que pese o argumento da recorrente de que a operação é onerosa e por esse motivo não haveria incidência do ITCMD, essa argumentação não prospera, tendo em vista que o valor pago por cota patrimonial é irrisório frente ao valor contábil. Nesse exato sentido, vejamos precedente desse egresso tribunal da última semana. Nesse contexto, não procede a justificativa do recorrente de que a operação realizada não configuraria hipótese de incidência do ITCMD. Isso porque se trata de doação mista, na qual o valor efetivamente pago pela aquisição das cotas patrimoniais já foi deduzido do montante exigido como crédito tributário, restando sujeito à tributação apenas a parcela correspondente à efetiva liberalidade. No outro giro, alega a recorrente que a base de cálculo fundamentada no balancete de verificação da ECD de 30/11/2019 é incorreta, pois o balancete não representa o fechamento patrimonial do período. Entende o recorrente que o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2019, período posterior ao fato gerador do TCMD, indica que o patrimônio da empresa Rastfix era de aproximadamente 3 milhões, composto por reserva de lucros de aproximadamente 3 milhões e capital social de 150 mil, de forma que o valor de mercado atribuído pela Cefaz mostra-se irreal frente ao balanço patrimonial de 31/12/2019. Novamente, não merece acolhimento o argumento do recorrente. Depreende-se da Lei 10.705 de 2000 que a base de cálculo do TCMD é o valor patrimonial referente à cota que não foi objeto de negociação na data da transmissão, no presente caso, do contrato de doação. Nesse sentido, a recente resposta à consulta 31.196 de 2025 estabelece que, para fins de cálculo do TCMD, o valor das cotas deve corresponder ao seu valor de mercado, nos termos do artigo 9º e 14 da Lei 10.705 de 2000, admitindo-se o uso do valor patrimonial apenas quando este refletir a realidade econômica, isto é, quando apurado com base em demonstrativos contábeis elaborados conforme as normas contábeis e empresariais vigentes. Neste ponto, cabe esclarecer que o balancete de verificação é um documento contábil que relaciona todas as contas do Razão com seus saldos devedores e credores, tendo como função principal verificar a exatidão dos lançamentos, assegurando a igualdade entre débitos e créditos com base na própria ECD do contribuinte.
além de identificar erros de registro e servir como ferramenta de controle interno, constitui base para a elaboração das demonstrações financeiras, garante transparência e confiabilidade das informações contábeis, auxilia a gestão empresarial e é essencial para o cumprimento das obrigações fiscais e legais. Com efeito, esse também é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal Administrativo, inclusive em voto vistas por mim proferido em outra oportunidade referente a litígio similar. Em outra oportunidade, a quarta Câmara Julgadora deste egrégio Tribunal definiu que o valor da base de cálculo do imposto é o valor da doação na data da sua ocorrência, ato formal de registro na JUSESP, utilizando como base, inclusive, o valor do PL apresentado no balancete analítico do contribuinte, referente ao período em que ocorreu a doação. Portanto, o entendimento reiterado desse egrégio TIT é de que a base de cálculo do TCMD, nos termos do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 10.705, corresponde ao patrimônio líquido da sociedade na data da doação, não podendo ser calculada com base em balanço de período posterior, que refletiria eventos patrimoniais alheios ao fato gerador. A jurisprudência desse egrégio tribunal reforça que balanços encerrados muito depois do fato gerador não refletem a realidade patrimonial da empresa à época da transmissão, sendo legítima a adoção de balancetes da ECD do próprio contribuinte em data próxima ao registro da doação. Nesta senda, a base de cálculo do ITCMD no Estado de São Paulo para a transmissão intervivos de cotas de sociedades limitadas é definida como o valor do bem direito transmitido na data do fato gerador, conforme estabelecido no artigo 9º, parágrafo 3º do artigo 14. Essa norma enfatiza que, para cotas não negociadas em bolsa e sem transações recentes nos últimos 180 dias, pode-se adotar o valor patrimonial, mas sempre com o objetivo de refletir o mais próximo possível o valor de mercado na data da transmissão, evitando subavaliações ou superavaliações que não capturem a realidade patrimonial no momento do exato evento tributário. Necessário esclarecer que o artigo 105 do CTN estabelece que a data do início do fato gerador deve ser considerada como referência para a apuração do tributo. Logo, extrai-se da legislação paulista, especificamente no artigo 14, parágrafo 3º, que balancetes intermediários são válidos e preferíveis para garantir a fidelidade da doação à data do fato gerador. A resposta à consulta tributária da Cefaz, anteriormente colacionada, corrobora essa visão, ao esclarecer que o valor patrimonial é aquele que mais se aproxima do valor de mercado, o que permite o uso de balancetes atualizados para capturar o patrimônio líquido efetivo na data da transmissão. Na esfera judicial, o entendimento não destoa desse egrégio tribunal, onde se verifica que o egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de aceitar o valor patrimonial contábil como base de cálculo para o TCMD em transmissões de cotas de empresa limitada, abrangendo tanto balanços patrimoniais quanto balancetes devidamente assinados por contador, extraído das declarações contábeis do contribuinte ante a Receita Federal do Brasil, desde que reflitam a situação na data do fato gerador. Por exemplo, na apelação civil número tal, reforçou-se que o fisco deve respeitar o valor contábil declarado, mas pode contestá-lo se houver desatualização evidente, validando balancetes como alternativa ao balanço anual. Nessa mesma compreensão, caminha o acórdão proferido nos autos da apelação número tal, por meio do qual, inclusive, foi utilizado o balancete de determinação pela fiscalização. Assim, a utilização exclusiva do balanço patrimonial fechado, como defende o recorrente, é juridicamente insustentável quando não retrata o valor do patrimônio na data do fato gerador, prevalecendo a adoção de balancetes, conforme entendimento consolidado por este egrégio Tribunal Administrativo e pelo TJSP. Destaque, a base de cálculo do TCMD deve ser apurada considerando o balancete mais próximo da data do fato gerador, 2/12/2019, e assim o balancete de 30/11/2019, elaborado com base na própria ECD do contribuinte, é o adequado, pois reflete a situação patrimonial da empresa de forma contemporânea ao fato gerador. Não se admite o uso de balanço patrimonial de 30/9/2019 por representar defasagem superior a 60 dias, e nem o de 31/12/2019, por se tratar de período posterior ao fato gerador. Ademais, a base de cálculo do TCMD na transmissão de cotas societárias deve ser o valor patrimonial contábil líquido obtido pela divisão do patrimônio líquido, ativo menos passivo, pelo número de cotas, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo 1º e artigo 14 da Lei Estadual, bem como no item 11.2.2a do anexo 8 da Portaria CAT 15 de 2003. E não existe previsão legal para a utilização de balanço futuro ou de critérios de mercado para a reavaliação do ativo, motivo pelo qual a jurisprudência do Tribunal de Justiça pacificou que o valor patrimonial referido pela lei corresponde ao valor patrimonial contábil.
Desse modo, não vislumbram motivos para discordar da acertada decisão de primeiro grau proferida pelo julgador monocrático, motivo pelo qual voto pela integral manutenção da decisão recorrida. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, que julgou integralmente procedente ou em referência. Como voto e respeitosamente apresento aos meus pares. Obrigado, doutora Sulamite. Doutora Aline, alguma consideração? Não, nenhuma consideração. O processo está em debates. Chama a atenção a criatividade, né? Porque mesmo que acatado o valor, ele teria recebido 3.700.000, né? Por 70 mil reais. E já não faz sentido, né? E a mudança é entre 2 meses, né? E o patrimônio é só o que ele busca é reserva de lucros, né? Só o que sobrou. Dá a impressão que ele recebeu a empresa, reduziu tudo e sobrou só a reserva de lucro a distribuir. Essa estratégia já é conhecida. Mas não é tão criativo assim, doutor Luiz. Não, eu falo criativo na defesa. Exato. Criativo na defesa que ela fala, seria melhor pegar a base de cálculo do mês seguinte, mas ainda assim seria uma doação mista, porque teria recebido 3.300.000 de reserva de lucros a distribuir por 70 mil, então já não faria sentido a defesa. No mesmo sentido, no mesmo sentido. O que reduz é que ao invés de receber 240 vezes, reduz para 50 vezes. Só muda a discrepância. Exato. Mas parabenizo o voto, como sempre, perfeito, vou acompanhar. Doutor Vinícius, alguma consideração? Não, sem reparos a fazer, vou acompanhar também. Doutora Sulamite, eu também vou acompanhá-la e parabenizando pelo voto, concordo integralmente. Eu só faria uma sugestão e fique à vontade para acatá-lo ou não. Claro. Existe uma argumentação de 2 precedentes de AIMs que supostamente tratariam do mesmo caso. Eu sei que a representação fiscal e o próprio auditor, ele invoca a responsabilidade, eu sou coautor desses autos de infração, né? E ele apresenta ali uma distinção importante, mas na medida em que o 489 do CPC ele exige que se faça ali a argumentação em relação à não aderência a determinados precedentes invocados, eu sugeriria que a doutora colocasse seu posicionamento sobre esses precedentes para que a decisão ficasse imune a qualquer tipo de nulidade por falta de fundamentação. Mas é uma sugestão, eu acho que está perfeito o seu voto e vou acompanhá-lo independentemente disso. Mas é sempre sugestão. Aonde, doutor? Qual deles? Eles fazem. Deixa eu puxar aqui Se puder o abrir recurso a ordinário. edição, porque daí eu já vou olhando na própria edição. Tá. Vou abrir a edição. Onde que tá? Abrir aqui. Deitar a edição. No recurso ordinário. Peraí que meu empate caiu, só um minutinho. Você falaria de fazer um distinguish, é isso? O próprio auditor fala, olha, esses autos aí que você está falando, eu também lavrei. E nesses casos teve o distinguish que ele coloca, né? É de que, olha, nesses casos houve uma reavaliação patrimonial de bem imóvel. E por isso que o judiciário entendeu de forma divergente. Mas, Tá. Sim, querendo... Isso, mas ele invoca em recurso ordinário, ele continua invocando em recurso ordinário. E aí o 489, né, parágrafo 1º, eu não lembro o inciso, mas ele fala que a gente tem que eventualmente afastar a aplicação de algum precedente que foi invocado, né? Deixa eu ver aqui qual que é os AIMs. o que ele trouxe no recurso ordinário é isso? Por que a gente não estaria aplicando? Isso, por que a gente não estaria ali? Porque na verdade eu contrapus com os outros precedentes que são os aplicáveis. Perfeito, eu entendi perfeitamente. É só que como eles não foram citados no voto, bom, talvez seja uma picuinha minha, mas então vamos deixar para lá. A doutora fica à vontade. Porque eu coloquei, na verdade, o que era aplicável ao caso, né? Perfeito. Então vou encerrar debates. Verificando o quórum.
Iniciando votação. Encerrando votação. Resultado do julgamento do AIM 5052-298 é de conhecimento e negativa de provimento por unanimidade por parte do voto da relatora doutora Sulamita Laion. Encerrando esse julgamento. Considerando que não há mais processos na pauta, eu declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 4/9/2025, agradecendo a participação especialmente do Dr. Vinícius, que substitui o Dr. Marco, meus colegas Dr. Luiz, doutora Sulamita, minha colega doutora Aline, e peço para o Jailson encerrar a gravação.